sou a professora Maria das Graças Rua e nós vamos iniciar a nossa primeira aula sobre políticas públicas. As sociedades onde nós vivemos são sociedades onde a expressão política pública está sendo referida a todo momento. E muitas vezes nós falamos, né, em políticas públicas, usamos essa expressão, mas não nos detemos em pensar o que é política pública, né? De que eu estou falando? O que é a política pública? Então, vamos tratar disso aí agora. Vejam só, a política pública é uma expressão que se refere a um determinado tipo de atividade que é próprio das sociedades modernas. Nas sociedades tradicionais, nas sociedades tribais, não tem política pública. Política pública é um tipo de atividade própria das sociedades modernas. As sociedades modernas têm características que as distinguem das sociedades tradicionais. Qual é a principal característica das sociedades modernas em oposição às sociedades tradicionais? As sociedades tradicionais são indiferenciadas e, portanto, são simples. Não existem muitas variações entre os seus membros. Já as sociedades modernas são fortemente diferenciadas e, portanto, tem elevada complexidade. O que vem a ser diferenciação? A diferenciação diz respeito ao fato de que a sociedade moderna reúne indivíduos que são singulares, cada um tem seus próprios atributos de idade, de sexo, de cor, de profissão, de origem familiar, de status social, de origem regional e até nacional, de formação acadêmica, de experiência profissional, de trajetória de vida. Cada um de nós é único e é completamente diferenciado do seu semelhante. Na sociedade moderna, nós somos semelhantes, mas não somos equivalentes, né? Somos iguais perante a lei e individualmente semelhantes, mas não somos equivalentes, porque não somos intrinsecamente iguais. Muito bem. A diferenciação, portanto, né, caracteriza a sociedade moderna e leva à complexidade, ou seja, essa grande teia, a complexidade significa isso, essa grande teia de possibilidades, de relações, de interações entre os indivíduos, porque existem múltiplas formas pelas quais uns podem satisfazer as necessidades e interesses dos outros, porque cada um oferece uma coisa que é sua, que é própria, que é diferenciada. É a complexidade que é a grande riqueza da sociedade moderna. E a complexidade permite que nós realizemos os nossos talentos, que nós satisfaçamos nossas necessidades, mas a complexidade também traz consigo a possibilidade do conflito. A sociedade moderna, marcada pela diferenciação e pela complexidade, enfrenta a todo momento situações de conflito. São conflitos porque os interesses das pessoas são diferentes, as opiniões são diferentes, né? O conflito é intrínseco à sociedade, à vida em sociedade moderna. Porque, sendo as pessoas diferenciadas, elas vão divergir, vão escolher coisas diferentes, vão pretender objetivos diferentes e, eventualmente, essas expectativas, esses interesses, esses projetos diferentes não se complementam, ao contrário, se contrapõem. Então, potencialmente, o conflito está presente à sociedade moderna, porque ele é
intrínseco a essa sociedade, resultante da sua complexidade, da sua diferenciação. O conflito é visto nas ciências sociais de duas maneiras diferentes. Existem autores que consideram o conflito uma distorção, uma disfunção, um desequilíbrio. Existem outros autores que consideram o conflito o elemento constitutivo da dinâmica da sociedade. O conflito é que leva à mudança, que leva à transformação, que faz com que os homens procurem fazer as coisas de maneira diferente, né? Então, essas duas concepções convivem nas ciências sociais, né? Todas têm em comum um fato importante, que é a concepção de que, seja o conflito uma distorção, seja o conflito o elemento dinâmico da vida em sociedade, ele tem que ser mantido dentro de determinados limites. Por quê? Porque se o conflito extrapolar os limites da civilidade, a vida coletiva é ameaçada. Os homens não poderão continuar vivendo em coletividade. Então, embora o conflito esteja presente, faça parte da vida em sociedade e seja, inclusive, sob certa perspectiva, positivo para a vida em sociedade, ele tem que ser mantido dentro de determinados limites. Em outras palavras, para que a vida coletiva persista e satisfaça as necessidades dos homens, o conflito tem que ser administrado. Como é que se administra o conflito? Né? Se administra através de dois grandes instrumentos: a coerção ou a política. São esses os dois grandes instrumentos. Qual a diferença entre eles? Bom, a coerção significa o quê? Significa o conjunto de atividades relacionadas à prevenção, à repressão e à punição das transgressões à lei. Isso é que significa a coerção. A coerção implica o uso da violência física. E esse instrumento que é a coerção e que permite administrar em parte o conflito, esse instrumento tem limites. Quais são os seus limites? Primeiro, ele tem um elevado custo financeiro. Por quê? Porque para exercer a coerção é necessário um aparato policial, militar, sistema penitenciário, cortes judiciais, enfim, todo um conjunto de instituições que precisam ser aparelhadas com recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos materiais, instrumentos diversos, capacitação de pessoal, tudo isso custa muito dinheiro. O outro limite da coerção é a legitimidade. Em toda sociedade, os homens, em parte, obedecem à lei porque sabem que vão ser coagidos, mas em grande parte obedecem porque aprendem que aquilo é útil para a vida coletiva. Quanto maior for a desproporção entre a obediência pela coerção e a obediência pela convicção de que é correto agir de acordo com a lei, quanto maior for a desproporção entre essas duas coisas, menor será a legitimidade da autoridade que rege uma sociedade. Se numa sociedade os indivíduos estão propensos a violar o limite do direito do outro em busca do seu interesse, e se essa propensão for muito intensa, será necessário muita coerção. A coerção, além de ser financeiramente onerosa, vai implicar uma grande rejeição às situações em que ela é aplicada. Ninguém quer ser coagido a nada. Quando se usa demasiadamente a coerção, os próprios cidadãos
se queixam, principalmente quando eles são submetidos à coerção. Então, o uso da coerção tem um limite muito claro, que é o limite em que ela se torna financeiramente onerosa demais ou politicamente arriscada, porque reduz a legitimidade das suas autoridades. A alternativa à coerção é a política. A política, numa linguagem bem simples, pode ser considerada o conjunto de instrumentos e procedimentos que permitem administrar o conflito sem recorrer à violência, sem recorrer à coerção. Então, aqui no estudo das políticas públicas, nós temos que 4 elementos se integram. Primeiro, a política como politics. O que é politics? É o conjunto dos procedimentos e mecanismos formais e informais. Ou seja, não somente as organizações, as regras, as normas, mas também as disposições para negociar, para persuadir, para conversar, né? Que se expressam mediante a atividade do sistema político para buscar soluções pacíficas para conflitos quanto a bens públicos. Então, a política como politics vai se referir a esse conjunto enorme de instrumentos, né, instituições, procedimentos, né, pelos quais o sistema político vai, ao invés de usar da coerção, vai usar mecanismos pacíficos para solucionar conflitos quanto a bens públicos. É importante ter claro que a política sempre se refere a bens públicos e não à vida íntima, à vida privada, às nossas questões de consciência, nossas questões da intimidade. Isso não é objeto da política. O que é objeto da política é aquilo que os clássicos chamam os interesses da coletividade. Agora, além da política como politics, nós temos um outro elemento importante a ser estudado, que são as próprias políticas públicas e que, na língua inglesa, vão se expressar como policy, no singular, ou policies, no plural. O que são as políticas públicas numa primeira aproximação bastante ampla? As políticas públicas são o conjunto das decisões e das ações, portanto, o que se escolhe fazer e o que se faz, relativas à alocação imperativa de valores. O que é a alocação imperativa? É a alocação que se faz com base no poder da lei. E é uma alocação imperativa de valores diversos, recursos os mais variados, envolvendo bens públicos. Isso é uma definição que expressa uma primeira aproximação do conceito de política pública. O outro elemento, o terceiro elemento integrado ao estudo das políticas públicas é o que se refere à sociedade política, que se traduz em inglês como polity. Polity. O que é a polity? A polity é a sociedade politicamente organizada, o conjunto das instituições políticas, o ordenamento jurídico que rege o sistema político como um todo e que se aplica tanto a governantes quanto a governados. Isto é a sociedade política. E, por fim, o quarto e último dos elementos integrados no estudo das políticas públicas são as instituições, né? As instituições são o quê? São normas e organizações relacionadas especificamente à concepção das políticas públicas,
as decisões e a sua implementação. Então, são normas e organizações relacionadas ao planejamento, à seleção de alternativas, à tomada de decisões, como, por exemplo, o Congresso Nacional ou determinadas comissões que têm poder de decidir, né? E não somente isso, mas também aquelas organizações encarregadas de implementar, ou seja, fazer com que aquilo que foi concebido e decidido deixe de ser apenas intenção e passe a ser intervenção na realidade. É através da implementação que se dá esse passo, da intenção para a intervenção. Bom, então, estamos aqui com o conceito de políticas públicas. O que é política pública? É uma expressão que designa uma grande quantidade de diferentes objetos. Pode ser um campo de atividade governamental, pode ser uma situação social desejada, olha, igualdade de gênero no caso. Uma proposta de ação específica, como ações afirmativas. Pode ser uma norma quanto ao tratamento dado a um determinado problema. Por exemplo, política de fontes de energia renováveis. A norma diz que as fontes de energia devem ser renováveis. Ou pode ser também, num sentido ainda mais amplo, um conjunto de objetivos e programas que o governo tem em um determinado campo de ação. Por exemplo, política de combate à pobreza. O combate à pobreza é o campo de ação. A política de combate à pobreza é composta por um conjunto de objetivos e programas que o governo vai desenvolvendo. Ocorre que, mesmo tendo apresentado esses exemplos, nós ainda não sabemos o que é política pública. O que é política pública? Bom, nós podemos ter uma certa tranquilidade porque sabemos uma coisa importante neste momento. A política pública é um conceito impreciso, admite muitas definições, várias. Nós poderíamos aqui listar dezenas de definições, né? E envolve também algumas polêmicas. Então, nós vamos começar olhando para a definição mais ampla, a definição de Thomas Dye, que dizia que a política pública é o que um governo decide fazer e o que escolhe ignorar. Olhem só, como é amplo isso, né? Quer dizer, é tudo. A única coisa específica que está referida nesta definição é que é um governo que decide fazer ou não fazer. Mais nada, só está dizendo que política pública é decisão e atividade governamental. Mas existem outras definições mais precisas ou que tentam ser mais precisas. Vamos ver algumas delas. Então, a política pública pode ser considerada um curso de ação escolhido para lidar com um problema ou uma questão de interesse comum. Olha aqui, ó, é o interesse comum, um problema de interesse comum que caracterizaria a política pública nessa definição. Mas existem outras definições. Na definição seguinte, nós temos que a política pública seria um conjunto de decisões adotado e posto em prática, quer dizer, foi escolhido, deliberado e executado mediante processos selecionados. Não são quaisquer processos, são processos selecionados. E estes processos definem os recursos necessários à sua distribuição e à sua gestão. Como vocês veem, essa definição ela já é mais
elaborada. Ela diz, olha, decisões e ações pelas quais se selecionam processos a partir dos quais são definidos os recursos, sua distribuição e sua gestão. Então, já tem mais elementos nessa definição. Porém, ainda não é uma definição exaustiva, né? Temos uma outra definição aqui. Um conjunto de atividades de um governo, olhem, o elemento ação, um conjunto de atividades de um governo diretamente realizadas por agentes públicos ou por agentes da sociedade e que influenciam a vida dos cidadãos. Então, essa definição vai enfatizar o quê? A dimensão da ação, né? E de quem é que executa essa ação, agentes públicos ou agentes da sociedade, tendo como resultado influenciar a vida dos cidadãos. A gente pode ir mais adiante. Temos uma outra definição que diz que as políticas públicas são um curso de ação produzido por um governo e define executivo, legislativo e ou judiciário. Portanto, as instituições estão aqui descritas. Curso de ação este que satisfaz a uma necessidade e que se expressa na forma de objetivos estruturados em um conjunto de diretrizes de caráter imperativo aceitos pela coletividade. O que é que essa definição tá nos trazendo aqui nesse momento? Está dizendo que, é um curso de ação que se expressa como um conjunto de diretrizes. Essas diretrizes, elas são emanadas de um governo esse conhecido, entendido não só como executivo, mas executivo, legislativo e judiciário. Então, os 3 poderes do Estado, né? Esse conjunto de diretrizes, justamente porque é proveniente dos 3 poderes do Estado, tem caráter imperativo, né? Tem força legal, é o cumpra-se. E tem também legitimidade, porque são aceitos pela coletividade. Então, essa definição está trazendo diversos outros elementos. Ainda assim, há quem ache que não é suficiente. O autor conhecido por ter organizado a coletânea Políticas Públicas da ENARP, o Henrique Saravia, ele tem uma definição que ela é bem minuciosa, né? Então, nesta definição minuciosa, ele diz assim, olha, a política pública é um sistema de decisões públicas que visa a ações, omissões, preventivas ou corretivas. Olhem só, né? Decisões públicas para ações e omissões que podem ser, ter como finalidade prevenir ou corrigir, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida social por meio da definição de objetivos, estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir aqueles objetivos pretendidos. Então, esta é uma definição bastante minuciosa. Ela incorpora decisões, incorpora ações, ela admite que política pública é o que se faz e o que se omite de fazer, que pode ser feita para prevenir ou para remediar, corrigir, que pode servir para manter uma situação ou transformar a situação
e que faz isso por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação de recursos para alcançar esses objetivos. Então, é talvez a mais minuciosa de todas as definições que nós encontramos até aqui. Alguns autores preferem definições minuciosas, outros preferem definições mais genéricas, mais amplas. O fato importante está aqui neste ponto. Toda política pública é um conjunto de decisões e não apenas uma decisão singular. É necessário diferenciar o que é uma política pública que envolve um conjunto de decisões e uma decisão singular. Por exemplo, em termos do Brasil, nós podemos dizer que o fato de um presidente da República fazer uma mudança no seu ministério é uma decisão política, mas não é uma política pública, né? Nós podemos dizer que, por exemplo, a emenda constitucional que permitiu a reeleição para os cargos executivos, né, de presidente da República, governador de estado e prefeitos dos municípios acima de um certo número de habitantes, isto é uma decisão, mas não é uma política pública. A política pública tem que articular, interrelacionar decisões e ações. Então, nós temos pelo menos esse elemento para caracterizar as políticas públicas. Não são decisões isoladas, são conjuntos de decisões e ações. Bom, pessoal, com isso, a gente constata que, de fato, existe bastante polêmica, bastante ambiguidade e imprecisão no conceito de políticas públicas. Nós vamos fazer uma pequena parada para refletir um pouquinho sobre tudo isso que a gente viu aqui. O que é que caracteriza as políticas públicas? E, em seguida, nós retomaremos discutindo por que as políticas públicas são públicas.